Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é gerenciamento de entradas e saídas. Os tópicos a serem abordados nessa aula são o gerenciamento de entradas e saídas, os controladores de dispositivos, os softwares de entrada e saída, o buffer e os dispositivos de entrada e saída. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de reconhecer os dispositivos de entrada e saída, de entender o funcionamento do gerenciamento de entrada e saída do sistema operacional e conhecer o funcionamento dos dispositivos de entrada e saída. O gerenciamento de entrada e saída. Bom, ele é uma das principais funções que nós temos no sistema operacional, ou seja, através dele é que nós conseguimos gerenciar todas as entradas do computador e todas as saídas. Todas as vezes que um teclado digita, é pelo sistema operacional que os programas entendem o que foi digitado. E também quando o nosso monitor é apresentado alguma informação, também é pelo sistema operacional que isso é gerenciado. Ele envia sinais informando as ações que o usuário espera que o dispositivo realize. Ou seja, o sistema operacional vai controlar os sistemas e todos os hardwares através dos sinais que nós identificamos, ao clique de um mouse, ao teclar numa tecla, ao dar alguma ação para o computador, nós esperamos que alguma coisa aconteça. E quem gerencia que este algo aconteça é o sistema operacional. E ele informa sobre interrupções ou erros gerados pelo dispositivo. Ou seja, quando a gente manda algum arquivo para a impressora, por exemplo, e a impressora está sem papel, então essa informação que aconteceu um erro é o sistema operacional que nos dá. Não é diretamente o software da impressora. Ele se comunica com o sistema operacional e o sistema operacional nos comunica. E assim, tudo passa pelo sistema operacional. Por isso que ele é tão importante. Os controladores de dispositivos. Nessa parte, a gente vai focar na questão dos hardwares principalmente. Então, é realizado por meio de hardware e software apropriado. Ou seja, um novo dispositivo no computador, por exemplo, quando a gente coloca um pendrive e ele coloca lá sendo instalado e etc., este controle de dispositivos é feito pelo controlador do hardware, que controla a porta da USB, e pelo software, que vai ler este dado e vai instalar esse dispositivo. Que é o que a gente fala aqui, ó, o hardware, que é denominado controlador, segue os padrões de barramento, IDE, USB, entre outros. Então, no caso do USB, quando a gente colocou o pendrive através deste componente que é lido, desse comportamento, dessa porta, certo? Deste controlador, que é onde ele vai ler e vai nos dar as informações que tem lá dentro. É através daí que a gente consegue essa comunicação. E cada tipo de barramento, existe um controlador específico do hardware. Aqui a gente está falando daquele driver, os drives do computador, não sei se já ouviram falar. Os drives, eles são pequenos programas que ajudam a ler o que acontece no hardware. Então é a maneira pela qual o sistema operacional lê o que tem no hardware. Então ele vai ler uma impressora, vai ler um monitor, vai ler algum componente específico do computador, a memória, a placa de vídeo, a placa de som e por aí vai. E aí nós temos os softwares de entrada e saída, que controlam essas entradas dos dispositivos. Então nós temos, ele padroniza o controle do acesso dos dispositivos. Então ele padroniza que o teclado é por esta porta, o mouse é por aquela porta, o USB do pendrive ele vai se comunicar dessa maneira. Então ele padroniza como será feita a comunicação. E ele facilita a conexão de novos dispositivos, aqui é bem legal, porque é o famoso plug and play. O plug and play é quando, por exemplo, eu coloco uma impressora nova e automaticamente ele reconhece e já começa a instalar, sem eu ter que colocar nenhum outro tipo de dispositivo. Quando eu coloco um pendrive, por exemplo, uma caixinha de som, um teclado ou um mouse, eu não preciso instalar aquele mouse, aquele teclado. Ele automaticamente é instalado. E essa maneira automática é chamada de plug and play. E aí nós temos também, que é uma tarefa complicada, é porque hoje existem muitos hardwares, Então existem milhares de tipos de mouse diferentes. Imagina o tanto de teclados diferentes que existem, o tanto de impressoras, o tanto de monitores, para a gente falar dos mais básicos. Então imagine que esse software, esse sistema operacional, tem que conseguir ler
e reconhecer todos esses drives, todos esses aparelhos. É um desafio e tanto, mas ele é feito para isso. Então ele tem algumas premissas, algumas pré-programações que reconhecem, e a partir deste reconhecimento ele é instalado no sistema operacional. E aqui nós temos o buffer. O buffer é muito interessante, principalmente quando a gente trabalha com impressora. Então o buffer é utilizado nos momentos em que os dados não podem ser enviados ou armazenados em seu destino. Ou seja, eu coloquei um arquivo para imprimir. E antes de ele terminar de ser impresso, eu coloquei mais um arquivo para ser impresso. Eu imprimi mais alguma coisa. Então ele não vai diretamente para a impressora, porque poderia causar de colocar folhas na ordem errada, imprimir um documento em cima do outro. Então o que ele faz? Ele tem um espaço na memória chamado buffer. Esse buffer, então a gente carrega as informações no buffer, e esse buffer ele descarrega as informações da impressora. Então ele é um auxiliar, é um meio auxiliar para eu poder transferir informações. E os dispositivos de entrada e saída, nós dividimos de uma maneira mais simples entre entrada e saída, que seriam tudo que entra no computador é um dispositivo de entrada e tudo que sai informação é um dispositivo de saída. Ou seja, se eu pego uma informação do mundo real, como por exemplo a minha voz, que é gravada por um microfone, então o microfone através do computador vai converter este arquivo em um arquivo de áudio. E esse arquivo está no computador. Então a minha voz, que é real, vira algo digital. Quando eu escuto pelas caixinhas de som ou pelo meu alto-falante, ele pega esse arquivo e converte em ondas sonoras, que seriam o mundo real. Então ele pega um arquivo digital e converte esse arquivo digital em música ou em voz, falada através do som. E este som que ele emite é feito pelo mundo real. Além disso, a gente pode dividir entre caractere, que seriam tudo que entra caractere no computador ou sai, mas principalmente a entrada, no caso teclado e mouse são os principais. Bloco, que é toda vez que eu tenho de maneira mais abrangente, então, por exemplo, o monitor, a impressora, que é um bloco de informações que é movido. E os pseudodispositivos, que são dispositivos quando a gente pensa ele de maneira lógica no computador para depois ser digital, para depois ele virar real, do digital para o real, esse pseudodispositivo que vai fazer essa transição. São os pequenos dispositivos que nós temos no computador. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre gerenciamento de entrada e saída. Espero que tenham gostado. Frequente as nossas redes sociais e até a próxima.